Romanos capítulo 1. Que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Nós estávamos para ser lançados no inferno, preparados pelo diabo e os seguidores dele. Contudo, aconteceu antes da existência do mundo. Enviaram seu filho, seu filho aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é maravilhoso, aquele que é o princípio e fim, aquele que é o Senhor, aquele que não necessita pelo Vinícius para pregar hoje, e eu falei para ele, quando ele me perguntou, vai pregar sobre o que? Eu falei Romanos. Ele deu risada, porque ele sabe que eu amo o livro de Romanos. Ó, Gabriel, que bigode é esse, hein, cara? Cabe um ninho de marimbondo aí, cara. Voltando aqui, brincadeira. Romanos para mim é a minha Ellen da Bíblia. É a minha carta preferida. É bem verdade que pentecostais normalmente gostam de Atos, principalmente Atos 2, a descida do Espírito Santo. A gente tem uma predisposição por ser pentecostais aos textos que falam do derramar do Espírito Santo. Contudo, a carta aos Romanos, ela é especial para mim. Ela é maravilhosa. Eu recomendo que vocês leiam essa carta. Essa carta ela foi o motivo da reforma protestante. Quando Martinho Lutero leu no texto de Romanos que o justo viverá pela fé, e pela fé somente, ele passou a entender que nós não dependemos de obras para sermos salvos. Ele confrontou a igreja. Eu quero que você se coloque agora numa posição como Martinho Lutero, servo de Jesus Cristo, chamado para ser reformador da igreja, separado pelo Evangelho. Imagine Martinho Lutero contra todo o mundo naquele momento, por causa do que ele viu na Escritura, do que ele entendeu através da leitura da Escritura e de ter sido cativado, esse é o verbo, ele foi cativo à palavra de Deus. Então eu quero que você passe a olhar essa carta e a carta aos Efésios com outros olhos. Leia mais essa carta. A leitura parece difícil, só parece. Mas quando você lê 1, 2, 10, 20, 30, 50, 70 vezes, você passa a ver ela de maneira especial. Então eu recomendo que você leia. Essa carta foi o motivo da... Deixa eu beber essa água aqui porque é difícil.
Eu tenho hipersalivação e nem tragam mais água, irmãos, porque senão eu vou limpar esse troço aqui. Nem preciso de água. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que combateu o pelagianismo, ele foi salvo por essa carta, pela leitura dessa carta aos Romanos. Quando você lê ela, você vai descobrir doutrinas maravilhosas: culpa, justificação, santificação, glorificação. Você vai descobrir essas doutrinas maravilhosas dentro dessa carta. John Wesley também foi alcançado por essa carta. Agostinho de Hipona dizia que essa carta deveria ser lida por todos. Todos os dias alguém lia para ele essa carta. Todos os dias. Eu quero que você faça o seguinte, que você coloque aqui o seu nome agora nesse primeiro capítulo. Você vai colocar aí o seu nome no lugar de Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para que você foi chamado e separado pelo Evangelho de Deus. Eu quero que você faça isso aí na sua cabeça. Coloque o seu nome, servo de Jesus Cristo, separado, chamado para ser aquilo que você foi chamado, separado para o Evangelho de Deus. Primeiro, nós temos 4 palavras que se destacam nesse primeiro capítulo e versículo: Paulo, servo, apóstolo e Evangelho de Deus. 4 palavras, 4 tópicos que eu escolhi nessa pregação. Paulo. Quem era Paulo? Primeiro a gente precisa desmistificar uma coisa que a gente sempre fala. O maior desafio de Paulo era não voltar a ser Saulo. Quem foi que disse que Deus trocou o nome de Paulo? Não está na Bíblia. Paulo, a versão latina, que era o idioma internacional da época, de Saulo, que em hebraico seria Shaul. Tarso, não é Paulo de Tarso. Tarso é apelido de Saulo. Você vai encontrar essas duas referências minhas em Atos capítulo 9, versículo 11, e também em Atos capítulo 13, versículo 9. Você vai achar as 2 referências que eu falei, tá? Paulo é alguém que sofreu pelo Evangelho, verdadeiramente padeceu pelo Evangelho. Quando a gente se coloca em comparação a Paulo, cara, enfrentou naufrágios, perseguições, chibatadas, açoites, encarceramento e por fim foi decapitado em Roma, por amor ao Evangelho. Alguém que conseguiu escrever: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Nós, será que conseguimos escrever isso hoje para nós? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ou será que a gente está mais interessado nos nossos desejos? Eu vou ser pai. Será que eu, Wellington, estou mais interessado em ter um filho do que em ver Cristo? Porque a verdade é que se eu estiver mais interessado em conhecer o meu filho e o Cristo não for tudo para mim, bem-vindo ao inferno. Cristo tem que ser absolutamente tudo para nós. Absolutamente tudo para nós. Paulo era missionário, escritor, pastoreou igrejas. Cara, ele viajou numa época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Hotmail, Outlook, avião, trem, ônibus. Ele viajou e mudou o mundo da época dele e o nosso mundo da nossa época, sem nada disso que eu falei. Ou seja, o que será que nos limita a fazer a obra de Deus? Quais são as ferramentas que nós temos? As ferramentas que Paulo tinha era cavalo, 2 pés, navio e os textos. O que nos limita? Aprendamos com Paulo.
Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios e um defensor do Evangelho. Defensor do Evangelho seria um termo que eu vou usar aqui, apologético, alguém que defendia o Evangelho. Eu confesso para vocês que eu não tenho muito talento para ser um pregador de modo profético. Meu dom é praticamente apologético. Para isso que eu fui chamado, é defender o Evangelho. E eu não sei pregar de outra forma. O método que eu uso para pregar é expositivo, eu exponho o texto, simples assim. Ele defendeu o Evangelho contra os judaizantes. Se não fosse por Paulo, era bem capaz de hoje nós homens que nos convertermos, tivéssemos que passar pela circuncisão, teríamos que respeitar o calendário judaico. E para quem gosta de porco, feijoada, tchau, esqueça. Agradeça a Paulo porque você come feijoada, hein? Agradeça a Paulo. A segunda palavra, servo. Essa palavra no grego aí é doulos. A gente perdeu um pouco o sentido dessa palavra na tradução da Bíblia. Essa palavra significa, na verdade, escravo. Doulos não é uma palavra que no grego, em diversas passagens da Bíblia você vai ver essa palavra, que no grego está empregado para servo. Existem outras palavras que servem como servo. Essa palavra significa escravo. E a palavra que Paulo usa aqui é pior ainda, porque é um escravo que era levado naqueles navios para trabalharem, condenados por alguma coisa, eram levados em navios para trabalhar até morrer. Essa é a palavra, escravo. Escravo de Cristo. Essa escravidão, você precisa entender também que ela é diferente da escravidão do século XVIII, daquela escravidão que nós tivemos no Brasil, em El Salvador, dos negros, ou na América do Norte, toda a América Central. Ela é diferente, porque ser um escravo na Roma antiga e nas cidades que compõem o Império Romano era diferente do que era naquela época, no século XVIII. Um escravo ele poderia ser médico, um escravo ele poderia ser advogado, um escravo ele poderia ser professor, um escravo ele poderia ter diversas profissões na sociedade. Ele não era um executor necessariamente de serviço braçal, não era essa a ideia de escravidão. Mas ele era alguém que foi comprado por dívida, enfim, e ele executava essas tarefas para o seu senhor. Qual é a primeira coisa que o escravo deve pensar? Cumprir a vontade do seu Senhor. Cumprir a vontade do seu Senhor. Fazer a vontade do seu Senhor. Essa deve ser a ocupação do escravo. E a nossa ocupação como escravos de Cristo? É bem verdade que nós cantamos que Ele é o nosso Pai. Contudo, a gente só é digno de cantar que Ele é o nosso Pai se Ele também for o nosso Senhor. E se Ele for o nosso Senhor, nós somos escravos dEle. Aproximadamente um terço da população romana era composta de escravos. Da população romana em Roma era composta de escravos, aproximadamente um terço. Para vocês verem que o número é muito alto. Paulo, quando escreve a carta a Filémon, que está aí na Bíblia de vocês, ele está escrevendo uma carta a um senhor de um escravo para que ele receba o seu escravo e não o mate. Se bem que no Império Romano, o senhor de escravos ele não poderia deliberadamente matar o seu escravo. Ele tinha esse direito, contudo esse direito tinha que ser reclamado em juízo. E ele tinha esse direito quando esse escravo era achado em falta. Esse escravo poderia ter membros mutilados, castigos, açoites e até mesmo a sua vida ceifada. Mas desde que houvesse uma decisão judicial para isso, quando o escravo fosse achado em falta. Escravos eram bem cuidados, eles tinham uma potencialidade de virem a ser soltos, libertos, digamos assim, caso eles fossem bons escravos. Eu vou ilustrar uma situação para vocês aqui. Vocês precisam achar essa situação, esse versículo, se não me falha a memória, em Deuteronômio. Quando o escravo dos judeus, é claro, ele cumpriu 7 anos de serviço e ele tinha a possibilidade de ser liberto, o que acontecia? Se ele quisesse continuar na casa do senhor dele,
ele deveria fazer o seguinte ritual: ele deveria ter a orelha furada. Então, o senhor dele pegava uma sovela, que é uma espécie de martelo, e com um objeto perfurante, colocava a orelha desse servo contra o umbral da porta e perfurava. E aquele servo declarava: eu te amo e eu vou te servir por toda a minha vida. Sabe, a gente precisa realmente ser escravo de Cristo. A gente precisa realmente ser escravo do nosso Senhor, porque o nosso Senhor, Ele não é um Senhor mau. Ele primeiro não nos engana, Ele fala a verdade para nós, e é sobre isso que eu vou falar hoje mais adiante. Ele nos fala, Ele nos trata com amor, com carinho. Vocês lembram a figura do filho pródigo? O filho pródigo sai de casa e ele lembra: na casa do meu pai eu era bem tratado, eu vou pedir para ele para voltar como um dos servos dele. Ele não queria voltar como filho, como é que o pai recebeu ele? Ele quis voltar como escravo, mas o pai recebeu ele como um filho. E é exatamente assim que o Senhor nos trata quando nos achegamos a Ele. Ele nos trata como filhos. Que Senhor maravilhoso é esse que a gente tem. É um Senhor que, como está escrito no livro de Jonas, no livro de João, no Evangelho de João, Ele nos chama de amigos. Aí você tem aqui Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo tem diversos empregos na Bíblia, da palavra apóstolo. No grego significa enviado, apostelo, enviado. E você tinha, durante a vida de Jesus Cristo, 12 apóstolos. Depois que Jesus Cristo morreu, um apóstolo havia o traído e se matado depois. Foi de consenso comum aos apóstolos demais fazer uma votação para escolher mais um, porque era necessário que houvessem 12. Não haveria uma sucessão. Contudo, Deus havia preparado um homem, Paulo, que deveria padecer pelo Evangelho, alguém chamado para ser apóstolo. Quais eram os requisitos para ser um apóstolo? Ou apóstolo, líder da igreja, sobre quem os fundamentos da nossa igreja, de todas as igrejas cristãs, são alicerçados sobre os escritos apostólicos, sobre esses escritos. Então, quais eram os fundamentos para ser apóstolo? Quais eram os requisitos para ser apóstolo? Ter visto a Cristo Jesus. Paulo viu a Cristo Jesus quando foi a caminho de Damasco. A gente não sabe, pode-se até deduzir que ele caiu de um cavalo, porque era uma viagem longa. Contudo, a gente não sabe se ele realmente caiu do cavalo. Não dá para determinar isso. Então ele viu Cristo pessoalmente naquele momento. Ele foi comissionado e ele foi capacitado durante o tempo que ele esteve na Arábia. Por isso que ele escreve no livro de Gálatas que ele, quando subiu a Jerusalém, ele recebeu o Evangelho de Cristo. Ele recebeu o Evangelho de Cristo. E é interessante, na carta aos Coríntios ele fala, na leitura que a gente usa sempre na Santa Ceia: o que eu recebi do Senhor, e assim também vos entreguei. E quando ele subiu a Jerusalém, ele não conversou, ele não foi conversar com Pedro para pedir autorização para Pedro para ser apóstolo. Ele não foi conversar com Pedro para pedir para falar para Pedro: você pode me ensinar como ser apóstolo? Não. Deus havia chamado ele. Ele não tinha que dar satisfações alguma para Pedro. Tanto é que Paulo ele enfrentou tantos esses judaizantes que queriam converter o cristianismo numa espécie de vertente do judaísmo, que ele enfrentou Pedro. Ele teve que colocar face a face com Pedro e envergonhar a Pedro. E você vê que Pedro depois descreve que as leituras dos livros de Paulo são difíceis, contudo, são do Senhor. Ou seja, havia amor entre eles, ainda que ele houvesse sido censurado. Aliás, Pedro era especialista em ser censurado pelos outros. Claro que pelo Senhor Jesus é natural, qualquer um de nós ser censurado pelo Senhor Jesus. Mas Pedro é alguém disposto a morrer pelo Evangelho, porque quando Pedro tirou aquela espada para matar aquele soldado judeu, ele estava disposto a morrer por Cristo. Contudo, depois ele fraquejou na fé, mas nos deu uma lição maravilhosa de arrependimento.
Se Judas traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus. Só que Pedro se arrependeu. Para Pedro, Jesus era tudo. Para Judas, Jesus era, sei lá, auxílio econômico. Jesus não era tudo para Judas. Por isso que ele morreu. E chegamos aqui à parte mais difícil e mais longa desse texto, que é Evangelho. O que é Evangelho? Se eu perguntar o que é Evangelho, é provável que você me responda boas novas, boas notícias. Enfim, vamos ver o que é Evangelho afinal de contas. Vai para Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O maior dilema do Evangelho, primeiro, Evangelho, do grego, Evangelion, é isso. Significa boas novas, uma boa notícia, uma boa nova, uma notícia agradável. E o Evangelho ele tem um problema, ele tem um dilema aí. Como é que um Deus justo pode perdoar pessoas que são injustas? Como é que isso é possível? O maior problema do mundo não é o comunismo, não é o machismo, não é o feminismo, não é o sindicalismo, não é o capitalismo, não é o islamismo. O maior problema do mundo é o pecado. É o pecado que faz esse mundo ser como ele é. Esse é o maior problema do mundo. Retire o pecado do mundo e você vai ter o Éden. Simples assim. E como aquela música que vocês cantaram, muito bonita, a letra é muito boa, porque ela lembra o seguinte, que no Éden, você não perdeu, não foi o jardim do Éden, não. A maior perda do Éden não foi o jardim, um jardim lindo, maravilhoso, um jardim agradável, com flores, com lagos, com animais, não. A maior perda no Éden foi a presença de Deus. E na cruz, fomos reconciliados a Deus. Isso é maravilhoso. Pois bem, já pararam para pensar nessa frase? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele não faz distinção de idade, de raça, de credo, de sexo. Ele simplesmente afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra, todos pecaram, causa em você medo? Causa em você temor? Pense nisso, todos pecaram. Deus é santo. A santidade de Deus proíbe que Ele trate como justo o injusto. A santidade dele proíbe que Ele te trate como justo. Por quê? Porque aqui dentro só tem injustos. Não tem um justo aqui sequer. Nenhum. A começar por mim. Se eu colocasse uma tela aqui agora, aliás, já tem uma tela aqui, né? Estranha aqui. Se desse data show, é isso aí, fosse possível captar aqui as imagens dos meus pensamentos e transmitir aqui hoje, eu descia correndo e derrubava ele ali. Mas não tenha dúvida. Ou eu pulava e quebrava esse troço aqui agora. Não tenha dúvida, porque os meus pensamentos são maus. A gente não tem controle nos nossos pensamentos. Às vezes a gente acabou de sair de uma oração e, fervorosa, se orou ali,
às vezes falou em língua e o Espírito realmente, você sentiu o Espírito de Deus, aí você liga a TV, passa comercial de uma menina seminua. Ou nem liga a TV, enfim, você acabou de orar, passa 5 minutos, aí você está ali e tal, aí você começa a não fazer nada, aí você pensa, você pensou alguma besteira. A gente não tem domínio sobre os nossos pensamentos, porque estamos destituídos da glória de Deus. É por isso, porque estamos cheios de pecado. Simples assim. Então Deus é bom e nós não. Vamos lá para Salmos capítulo 7, no versículo 11 de Salmos. Que diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus é tão justo que Ele tem que se irar todos os dias por causa dos nossos pecados. Agora Salmos capítulo 5, versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Irmãos, a gente costuma falar de Deus ama o pecador. Salmos está dizendo que não. Vou ler de novo. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. O que é maldade? Definição de Deus do que é maldade: pecado. Deus está falando que Ele não gosta, não ama o pecador, Ele odeia. Na verdade, esse raciocínio cria um problema de lógica. Pensa comigo. Todo homem é mortal. O Wellington é o homem, logo o Wellington é mortal. Deus ama os pecadores, o inferno está cheio de pecadores. E aí? Resolve esse problema? Contudo, como é que eu vou? Calma, gente, calma. Tem boas novas, tem evangelho para todo mundo hoje. Como é que eu vou pegar esse texto que fala que Deus odeia os pecadores e vou colocar do lado de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que eu vou fazer? Vamos ver. Vamos para Êxodo capítulo 34, versículo 5. Vou ler do 5 até o 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse juiz aqui não parece meio injusto? Esse Deus aqui não parece meio injusto? Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Contudo, antes está dizendo que ele é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. Primeiro, iniquidade, transgressão e o pecado. É um hebraísmo. Hebraísmo é uma forma de escrever que você dá ênfase numa coisa repetindo aquela palavra várias vezes. Por exemplo, Deus é santo, santo, santo. Ele está dando ênfase dizendo que Deus é santo. O que ele está dizendo aqui é que não há pecado que Deus não perdoe.
Não há modalidade de pecado que Deus não perdoe. Nenhuma modalidade de pecado que Deus não perdoe. Mas suponhamos que ele é um juiz, e esse juiz está julgando o caso de um cara que matou uma criança, e todo mundo viu, tem vídeo, tem foto, tem prova, material e tudo. E a polícia pegou esse cara no flagrante, levou, respondeu o processo, e agora chegou na hora da sentença. E esse juiz liberta esse bandido, fala: pode ir, eu encobertei. É isso que ele está falando. Eu encobertei esse pecador. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o nosso padrão moral. O nosso padrão moral qual é? Hitler, Stalin, Mao Tse Tung. Esse é o nosso padrão moral. A gente, quando pensa em alguém mau, a gente pensa nessas pessoas. Bandido da luz vermelha, Charles Manson. A gente pensa nessas pessoas, esse é o nosso padrão moral. Só que o padrão moral de Deus é Cristo. Você entendeu a diferença? Esse é o padrão moral dele, Cristo. E aí? Então a gente pensa que às vezes a gente faz campeonato de desgraça. A gente pensa assim: não, eu faço isso, mas aquela pessoa ali, Deus o livre, cara, aquele cara ali é um desviado, nunca vai na igreja, faz isso, trafica, bandido, rouba, mata. Só que o padrão moral de Deus não é esse cara, o padrão moral de Deus é Cristo. E é por isso que na cruz foi condenado e o outro se salvou. Ambos condenados, provavelmente, não estou afirmando isso categoricamente, estou conjecturando. Provavelmente eles tinham a mesma condenação pelo mesmo crime, sei lá, roubar ou matar. Só que um foi salvo e o outro não. Por quê? Por causa do padrão moral. E porque um colocou a sua esperança toda em Cristo. Respondendo a pergunta. Então esse juiz ele é incoerente se ele não condenar. Vamos voltar para Salmos, capítulo 32. Fiquem tranquilos, das 7 da manhã já não passa. Que diz assim, 1 e 2 eu vou ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Ele acabou de dizer que bem-aventurado é aquele a quem Deus encobre. Não é meio injusto isso? Vamos para Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Eu vou ler aqui. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porém tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião? O que é justo? Pensa comigo, se eu comprei, justo é eu pagar. Se eu roubei, justo é eu pagar na cadeia. Se eu matei, justo é eu pagar. Então, se eu pequei contra Deus, justo é eu ser lançado no inferno e pagar. Isso é justo. Isso é justo, porque eu fiz primeiro. Então é justo ele me retribuir pelo que eu fiz. Contudo, está dizendo que ele não faz isso. Está dizendo que ele tem misericórdia. Que juiz é esse que tem misericórdia do condenado ali na hora do julgamento? O cara sai pela porta da frente sem fazer nada. Agora, ontem, um cara que foi acusado de matar uma advogada, se não me engano, no bairro Alto, foi inocentado, e os advogados estão fazendo
maior barulho, porque não é possível que ele foi inocentado, tinha toda a materialidade, todas as provas contra ele. É a figura que eu quero exemplificar. É o que ele está fazendo. Ele está inocentando pecadores que merecem condenação. A verdade é que nós todos merecemos condenação. Vamos para Provérbios 24, 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Ou seja, se esse juiz acabou de dizer, se esse Deus acabou de dizer ao ímpio que ele é justo, ele é maldito, de acordo com a Bíblia. Esse é realmente o grande dilema. Como é que um Deus justo pode perdoar pecadores injustos? Como é que um Deus justo pode olhar para nós, desmerecedores de toda graça, desprovidos de graça, totalmente isentos de graça, totalmente apartados da glória dele, e nos perdoar? Como é que ele faz isso? Como é que ele pega filhos de Adão, traidores dele, e perdoa? Entenda uma coisa, irmãos, todo pecado será punido. Todo pecado será punido. Sabe esses textos na Bíblia que falam: o Senhor pegou o seu pecado e lançou no esquecimento, o Senhor pegou os seus pecados e lançou na cruz? Sabe todos esses textos? Esses textos querem dizer o seguinte: o Senhor pegou o seu pecado, pegou o filho dele, pegou o seu pecado com o filho dele, lançou o filho dele com o seu pecado no esquecimento, pegou o filho dele com o seu pecado e lançou o filho dele no mar. Foi isso que ele fez na cruz. E essa é a resposta para esse dilema: a cruz. Só a cruz pode te reaproximar de Deus. Só a cruz pode te reaproximar de Deus. O que cantamos? No Éden fomos separados de Deus, contudo na cruz fomos reconciliados a Deus. Essa é a cruz de Cristo. Esse é o Evangelho. Mas calma. Tem mais ainda. Então a cruz é a solução para esse problema. Eu pego meu filho, penduro no madeiro. Irmãos, alguém se atreveria a morrer por um justo? A Bíblia diz: contudo morrer por injustos. Quem faria isso? Só Deus, que pegou o seu filho unigênito, primogênito santo, aquele que é santo, e colocou na cruz por nós, pecadores. Só Deus fez isso. Vai para 2 Coríntios, capítulo 5. É uma das melhores cartas do apóstolo Paulo. Recomendo que vocês leiam. Capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeira doutrina nesse texto: doutrina da imputação. Doutrina da imputação. Ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Se nós tínhamos pecados, quem era inocente? Cristo. Quem era o padrão de Deus? Cristo. E ele pega Cristo e coloca no madeiro. Ele se fez pecado por nós. Primeira imputação. Ou seja, se ele ficou no madeiro ali, agora, o que a gente tem em favor da gente? Nós somos culpados. A gente não pode mais ir para o inferno. Estamos não condenados. A gente vai ficar ali meia boca. A gente não vai para o inferno. Mas ele não apenas levou o nosso pecado com ele naquela cruz e fez pecado por nós, mas ele também, para que fôssemos feitos a justiça de Deus, para que a justiça dele fosse feita, a nós fosse dada a nosso favor. Então essa é a doutrina, essa é a doutrina da dupla imputação. Se na primeira imputação os nossos pecados foram com ele, na segunda imputação a justiça dele é atribuída a nós pecadores. É por isso que nós temos nós cristãos protestantes somos diferentes de todas as demais religiões do mundo. Primeiro porque o auge da nossa religião é pegar o nosso Deus, o nosso Senhor, e colocar na cruz e humilhá-lo. Que outra religião tem isso? Maomé me parece que foi humilhado. O judaísmo
não me parece que acredita em Jesus. Então nós somos a única das religiões que coloca o seu Deus no auge da humilhação para nos salvar. Somos os únicos que fazem isso. E é porque Ele fez isso que nós fomos justificados. É por isso que Romanos fala que Ele é o justo e o justificador. Porque nesse momento nós somos justificados. E agora nós podemos ser salvos. E agora nós temos reconciliação com Deus. E agora nós estamos ligados de novo a Deus. E agora nós podemos viver não no Éden físico, mas nós podemos viver no Éden espiritual todos os dias da nossa vida, porque o véu foi rasgado ao meio e agora nós podemos já chegar à presença de Deus. Quando você está no seu quarto, você pode se chegar à presença de Deus. Quando você está ali no busão, ouvindo um celular, você pode se chegar à presença de Deus. Você pode se chegar à presença de Deus a todo instante, porque a justificação foi dada a você, porque você agora tem um justo e um justificador. Você agora é alvo da dupla imputação de Cristo. Vai para Gálatas capítulo 3. Isso aí vai ficar mais evidente ainda. É o próximo livro depois de Coríntios. Gálatas 3, versículo 10, 13 e 19. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Será que nós cumprimos toda a lei? Tem alguém aqui que cumpre toda a lei? Toda a lei? Alguém cumpre? Eu não cumpro. Então, se nós não cumprimos, nós somos malditos. Mas olha o que diz o versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É por isso que você agora tem a resposta. Por que o seu Senhor tinha que ser crucificado? Porque nós éramos malditos, mas Ele pegou a nossa maldição e levou com Ele naquela cruz. Ele foi jogado no esquecimento naquela cruz. Toda a ira de Deus Ele experimentou naquela cruz. É por isso que não tem pecado que não vai ser punido. Ou o pecado foi punido com Cristo na cruz e agora a justiça dele é imputada a nós, ou então o pecado vai ser punido no inferno. Não tem outro caminho. Então é por isso que se tiver alguém aqui que não serve a Jesus ainda, ou que está desviado, não, eu não vou falar para você, Jesus te ama. Eu não vou falar para você, Jesus tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida. Não vou falar isso. Jesus vai te dar uma casa, um carro. Não. Isso aí não é nada. Desculpa. Uma casa, um carro, uma faculdade. Você estava morto, à parte da glória de Deus, apartados da glória de Deus. E agora Deus te oferece a reconciliação com Ele. Deus te oferece salvação. As bênçãos materiais, as bênçãos físicas são nada. São nada. As favas com tudo isso não valem nada. Se você não tiver Deus, se você não tiver Cristo, você não pode ser completo. Se você está vivendo um relacionamento que a sua namorada, o seu namorado está completando a sua vida, meu amigo, bem-vindo ao inferno. Se você está tendo uma faculdade que está completando a sua vida, está sendo tudo para você, bem-vindo ao inferno. Se o seu carro está completando a sua vida, se a sua casa está completando a sua vida, bem-vindo ao inferno. Porque Cristo tem que ser absolutamente tudo na tua vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. (19 de Gálatas, do mesmo capítulo). Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei era só um aio. A lei que Deus tinha dado era só um aio. Vou te dar uma dica bem simples, para você que é crente e está tendo dificuldades em
na santificação da sua vida. Sei lá, talvez você está pecando por causa da pornografia, talvez você está pecando no seu namoro, talvez você está pecando no desejo de ter dinheiro e está cometendo até crime para isso. Talvez você esteja pecando de diversas formas possíveis. Sabe qual é o problema? É que Cristo não está sendo tudo. Esse é o problema. Porque quando Ele te encher, quando você estiver coberto dessas águas, navegando, nada mais você vai precisar, nada, não absolutamente nada, Ele vai ser tudo. Então o meu conselho para você é: se enche de Deus, mergulhe nos rios das águas vivas, e beba das águas que nunca mais você vai ter sede. Faça isso hoje, faça isso agora, faça isso imediatamente, porque a tua vida depende disso, a tua salvação depende disso. Agora, Billy Graham escreveu o seguinte, faleceu essa semana: um homem de uma reputação ilibada, alguém a quem não se pode imputar nada errado. Cara, Billy Graham tinha 19 anos quando ele começou o ministério dele. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram colocados na fornalha de fogo ainda jovens. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja, ainda jovem. Jovens, vocês são fortes. Vocês não são mulambentos, não são sacos de carregar nas costas. Vocês são fortes. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, é o apóstolo João. Eu vos escrevi porque sois fortes, absolutamente fortes. E se está francamente, siga os meus conselhos em relação à santificação. Busque mais a Deus por meio da oração, do jejum, da consagração. Eu quero te dizer duas coisas que você precisa para ser um crente vencedor. Não vou dar 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Vou te dar 2 passos. Primeiro passo, você vai fazer isso aqui dia e noite, todo dia. Essa é a sua asa direita. Você vai ler a Bíblia todo dia. Essa é a sua asa direita. Você vai ler ela todo dia. Você vai amar esse livro aqui, porque ela é a palavra de Deus. Qualquer profecia que for entregue para você, tão importante, tão maravilhosa que essa palavra, a profecia deve ser julgada por meio dessa palavra. Ame esse livro. Ame esse livro. Isso aqui é a palavra de Deus. Foi Deus quem deixou isso aqui para você. Não foram escritos de qualquer das pessoas ao redor dos séculos, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Cada palavra aqui é a palavra de Deus. Cada J e tio é a palavra de Deus. Essa é a sua asa direita. Conheça a palavra de Deus. Como é que você vai conhecer a sua esposa, a sua namorada, se você não conviver com ela? Como é que você vai conhecer a palavra de Deus se você não ler ela? Como é que você vai conhecer Deus e dizer: eu amo Deus? Eu amo a minha esposa, mas eu sei que ela gosta de frango, ela não pode comer carne, porque ela tem um problema no intestino. Eu sei os tipos de série que ela gosta, que aliás eu odeio. Eu sei os filmes que ela gosta, que aliás eu odeio romance. Então eu conheço ela, entende? Eu conheço ela. Agora, como é que você vai conhecer Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você diz que ama a Deus se você não dedica tempo da sua vida para ler a Bíblia? Quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Ele é santo, justo, fiel, misericordioso, compassivo. Ele é eterno. Esses são os atributos de Deus. Agora, como é que você vai falar se você não lê? Esses só são alguns, entendeu? Eu não falei todos. Como é que você vai conhecer os frutos do Espírito, os quais você deve ter para entender que você é salvo, se você não conhecer a palavra de Deus? Conheça a palavra de Deus. Desesperadamente, ame essa palavra, ame esse livro, leia ela, medite nela. E a segunda asa que você tem que ter, a asa esquerda, você vai ter que viver a sua vida assim. Orando.
quando você ora, Deus fala com você. Viva a sua vida orando, gaste sua vida em oração. Não perca seu tempo com as coisas do mundo, gaste sua vida em oração. Gaste sua vida na leitura da Bíblia. Cara, a gente fala que a gente não lê a Bíblia porque é difícil, a gente fala que a gente não lê a Bíblia porque é muito longa, mas a gente compra livros do Harry Potter que tem mais de 500 folhas e a gente lê. A gente lê o Senhor dos Anéis, que aliás eu gosto, eu li, mas a gente não lê a Bíblia. Cara, a gente gasta tempo assistindo coisas que não tem nada, que não edificam. E olha, eu nem sou aquele cara que fala, não assista a Globo. Cara, não assista nenhuma TV aberta, nada presta. Não assista nenhuma. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube, tem um conteúdo que você pode escolher que você precisa, vai para lá. Entendeu? Bem melhor. Pregação, aulas, filmes bons, que você escolhe quais você quer. Entendeu? Vai para lá. Fuja da aparência do mal. A gente não é chamado para enfrentar o mal. O problema de Sansão foi que Sansão enfrentou o mal. Esse foi o problema dele. A gente é chamado para fugir da aparência do mal. Fugir dele. Tudo aquilo que é mal, foge, não enfrenta. Não tenta enfrentar uma morena, tá? Não, loira, tá? Uma loira pelada numa sala com você, não tenta enfrentar ela, foge daquilo, cara. Faz que nem José, sai correndo. Foge. Absolutamente fuja disso. Agora eu chego na parte final da minha pregação, a ressurreição. Tudo que eu falei ainda não é o Evangelho. Agora eu concluo o Evangelho. A ressurreição. Porque até agora eu tive os meus pecados jogados em Jesus e eu fui reconciliado com Deus. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que eu fui salvo? A ressurreição. Hebreus diz o seguinte, a carta aos Hebreus, que eu acredito que foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas não dá para determinar. Ela diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você vai encontrar o Evangelho no início da Bíblia, quando o animal teve que ser sacrificado e a pele dele tirada para dar aos homens, ao homem e à mulher, porque eles haviam pecado. Ali já havia o Evangelho. Sabe, quando Abraão saiu da sua terra para poder ser o pai de nações, ali já havia o Evangelho, porque havia um Cristo que sairia do céu, do meio celestial, para descer aqui, para poder nos alcançar. Ali já havia o Evangelho. Entende? Cada personagem da Bíblia você vai identificar o Evangelho. Se José foi vendido por 25, 30 moedas. 30? Se José foi vendido por 30 moedas, havia um Cristo que também foi vendido por 30 moedas no nosso lugar. Ali já é o Evangelho. O Evangelho está na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira. O apóstolo Paulo fala que vã é a nossa fé se ele não ressuscitou. Então é necessário que ele ressuscite. E ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o que acontece? A prova que o sacrifício foi aceito por Deus é dada. Ele ressuscitou. A prova que o sacrifício foi aceito. E agora nós somos salvos. Agora nós somos reconciliados com Deus. Isso é o Evangelho. Agora você pode dizer, Wellington, servo de Jesus Cristo, separado para ser servo de outros, chamado para ser servo de outros, chamado para o Evangelho. Agora você pode dizer isso. Se você não conhece a Cristo ainda, se você não tem Ele como seu Senhor, se Cristo é boa lição para a sua vida, é uma boa pessoa, cara, me desculpa, mas Ele não é teu Senhor, Ele é teu Mestre. Se Cristo tem ensinamentos que são bonitos para você, Ele não é teu Senhor, Ele é teu Mestre. Se você está caindo constantemente em pecados que são os mesmos, Ele não é teu Senhor, Ele é teu Mestre. Mas cara, eu te chamo hoje, deixa Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Sabe, quando aquele guri rico chegou diante de Cristo, ele falou, Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Cristo falou para ele, vende tudo o que tens e me siga. Aliás, ele falou, mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Vende tudo o que tem e me siga. O que ele falou? Quer não. Fui. Quero isso não.
Quando a mulher adúltera foi levada ali diante de Jesus Cristo, os fariseus chegaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, mestre, o que devemos fazer com ela? Aquele que não tiver pecado aí, desce a porrada, agora. Quando eles saíram, Jesus perguntou para ela: onde são seus acusadores? Ela respondeu para ele: Senhor, todos se foram. Deixa Jesus ser seu Senhor. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser tudo para você, tudo. E todo o resto vai ser completo. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Desculpa tomar o tempo de vocês, mas eu tenho que falar mais disso. Na Santa Ceia, os discípulos estavam todos reunidos e Jesus falou: um de vós há de me trair. E Pedro, né, como é aquele cara extremamente ansioso, olhou para João: quem é? Aí João fala para Jesus: Senhor, é Pedro? Não. Aí João encosta a cabeça no peito de Jesus e fala para Jesus: Senhor, sou eu? Não. Então Jesus estende a mão para pegar o alimento junto com Judas. Judas olha para Jesus e pergunta: quem é, mestre? Quem é Jesus para você hoje? Será que você pode escrever que Ele é o teu Senhor? Ou será que Ele é só um mestre? Se tiver alguém que aceitou Jesus no seu coração agora, cara, você nem precisa levantar a mão. Se tiver alguém que se reconciliou agora no seu coração, porque Deus conhece o seu íntimo, eu te chamo para vir para frente. Esse é o meu primeiro convite. Se tiver alguém que está tendo dificuldades na santificação da vida e não consegue, por causa dos seus pecados, ter um convívio com Deus, não consegue nem mesmo te dizer que Ele é o seu Senhor, e queira mudar isso, eleger Ele como seu Senhor, deixar Ele ser o seu Senhor, eu te convido para vir para frente agora. Alguém que é crente e queira fazer isso. Vamos orar então. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, a nossa salvação. Tu és tudo em nós, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é santo. O Teu nome é santo, Senhor. Nós Te engrandecemos, ó Deus. Senhor Deus de Israel, seja o nosso Senhor. Seja, Senhor Deus de Israel, Senhor das nossas vidas. Seja, Senhor Deus Todo-Poderoso, quem domina sobre nós, Senhor. Deus de Israel, se tiver alguém aqui, Senhor, ó Deus, que esteja com o coração cheio de pecado, Senhor, mas esteja com o coração arrependido, como Pedro esteve, Senhor, quando Te traiu. Eu Te peço, Senhor, alcança-o com Teu Santo Espírito, ó Deus. Traga refrigério para essa alma, Senhor. Traga refrigério, ó Deus de Israel, para esse coração aflito. Enche, ó Deus de Israel, com o poder do Teu Santo Espírito. Senhor, ó Deus, leve-o a mergulhar nos Teus rios de água viva. Leve o Senhor Deus de Israel para mais perto de Ti. Alcança, Senhor, ó Deus, essas vidas, Senhor, ó Deus, que estejam carentes de Ti. Ó Deus, eu Te agradeço pelo precioso Evangelho, Senhor. Eu Te agradeço pelo maravilhoso Evangelho, ó Deus. Eu Te agradeço, Senhor Deus de Israel, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Ó Jesus, eu Te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Eu Te exalto, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Tu és, Senhor, ó Deus, o nosso Senhor. Ó Senhor, nós estávamos perdidos no mundo, Senhor, apartados de Ti, Senhor. Hoje, ó Deus, nós temos
pessoa aqui presente, Deus. Cada pessoa que ouviu a sua palavra, que ninguém saiu aqui da mesma forma que entrou, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Talvez esse jovem, Pai, ficou distraído. Talvez nesse momento ele está conversando, distraído, Pai. Mas tire toda a distração, Deus. Que as palavras venham estar acabadas no coração de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a nos santificar. Sabemos, Pai, que somos falhos. Nós sabemos, Pai, que os pecados, Pai, é muito difícil, Pai, dizer não. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós erramos. Mas nós clamamos pela Tua ajuda, Espírito Santo. Nos enche. Jesus Cristo amado, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Transforma corações de bem, Senhor Deus. Torna-nos cativos a Ti, Senhor. Torna-nos Que cativos palavra, a irmão, Ti, que palavra, Senhor. irmão. Torna-nos cativos a Ti. Aquilo que ele falou ali é muito verdade, ali no final, algo que tocou muito em mim. Se você está vivendo em pecado ainda, é porque realmente Cristo não está sendo tudo na tua vida. Porque a partir do momento que você coloca Cristo em primeiro lugar, você não vai mais escolher o pecado. Toda vez que você escolhe o pecado, você deixa Cristo de lado. Você nega a Cristo. Não faça mais isso. Coloque Cristo em primeiro lugar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Pode se assentar. Que explicação, hein, Wellington? Quem entendeu aí? Quem sabe o que eu entendo agora? Da hora. Antes de fazer os momentos das ofertas, cadê a Vanessa? Vanessa, vem aqui. Ela tem um recado para dar. O que nós vamos ter hoje? Meninada. A noite das meninas. Tem que estar preparado.